Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 15, dos versículos 40 ao 47. E aqui nós estamos novamente na cena em que Jesus, já depois de ter morrido na cruz, é sepultado, é enterrado. Naquele tempo, um dos costumes para o alocamento, a colocação do corpo dos mortos não era enterrar como nós fazemos hoje, mas eles criavam tumbas em rochas, para então colocar os corpos ali dentro. E aqui nós vemos novamente José de Arimateia pedir a Pilatos o corpo de Jesus. José de Arimateia era um membro respeitado, uma pessoa importante no concílio judaico. O concílio judaico era a reunião dos sacerdotes ali, das principais lideranças, dos líderes da religião judaica, então dos responsáveis pela manutenção da cultura religiosa do povo judeu. E aí, sendo aquele o dia da preparação, ou seja, véspera do sábado, José de Arimateia foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos, aqui nesse relato, o evangelista coloca que Pilatos não acreditou que Jesus tivesse morrido tão rapidamente. E antes de entregar o corpo a José, pediu que um capitão da sua guarda, do seu exército, fosse lá verificar se Jesus estava de fato morto. Uma das questões envolvendo a morte na cruz era, além da exposição pública, da humilhação pública, também o sofrimento. A morte na cruz, ela era lenta e vagarosa e demorada. Então, o prisioneiro ali, o condenado, ele não morria dos furos nas mãos e nos pés, não morria de ter sido espancado antes de subir até a cruz, ele morria de ficar preso ali e o corpo, como o tronco do corpo sendo a parte mais pesada, não estando presa, o que ficava preso eram as mãos e os pés, o corpo ia se dobrando para frente. E dobrando-se para frente, os membros por dentro se descolavam da parede do corpo e geralmente as pessoas morriam era de sufocamento por conta disso. Jesus morreu rápido, porque essa morte ela demora. Você fica ali preso e seu corpo fazendo aquele peso, e então até que todos os órgãos se descolem, até que o seu pulmão seja esmagado, enfim, até que você pare de conseguir respirar, leva muito tempo. E Jesus, então, ele morreu rápido, pelo padrão de mortes na cruz que existia. E José de Arimateia, ele tomou muito cuidado com o corpo de Jesus. Apesar de ser um membro respeitado desse concílio judaico que nós comentamos agora, ele aguardava com expectativa a vinda do reino de Deus. Então, ou seja, o que nós entendemos desse relato que o evangelista Marcos colocou aqui é que José de Arimateia entendia que Jesus era a manifestação do reino de Deus. Ele entendia que Jesus era de fato o Messias. Talvez não entrasse em conflito porque fosse minoria entre aqueles membros do concílio judaico. E ele tomou muito cuidado, enrolou Jesus num lençol de linho que ele comprou. Claro, sendo um membro do concílio, ele era uma pessoa de posse. Tinha então um túmulo e tinha condições de comprar um lençol de linho e dar ali um enterro, um sepultamento digno a Jesus. E colocou então o corpo enrolado nesse lençol de linho dentro da rocha. As mulheres observavam, Maria, mãe de José, Maria Madalena, Salomé, elas observaram todo esse ritual. Nós já falamos sobre elas no evangelho de ontem, sobre guardar a fé. Então você pode voltar, caso não tenha ouvido, e ouvir o nosso evangelho de ontem falando sobre essas mulheres. Mas eu gostaria de falar hoje rapidamente sobre José de Arimateia. Ele era um homem que não era necessariamente um seguidor de Jesus, um seguidor próximo de Jesus, porque ele era membro do concílio judaico e ele não poderia entrar em conflito com aquelas pessoas. Mas ele cria, ele acreditava. Estando longe de Jesus, não sendo um seguidor muito próximo de Cristo, ainda assim ele tinha expectativa pela obra de Jesus. E ele teve mais coragem, mais iniciativa do que muitos daqueles que estavam próximos a Jesus.
inclusive dos discípulos. Ele teve a iniciativa de pensar, olha, eu vou tratar bem, vou dar um sepultamento digno a Jesus. Vou lá encarar Pilatos, não era qualquer um que tinha essa coragem. Claro, por ser um membro do concílio, ele tinha um fácil acesso, mais fácil acesso a Pilatos ali. Mas, ainda assim, o evangelista coloca isso inclusive aqui, né? Ele se encheu de coragem e foi então conversar com Pilatos e pedir o corpo de Jesus, correndo o risco de ser punido, de ser maltratado, de simplesmente nem ser ouvido. Ele foi até lá. Então, uma pessoa que muitos poderiam olhar e falar, esse aí é mais um apenas que conhece Jesus pelo nome. Mas o cuidado dele com Jesus se manifestou por atos, de maneira mais prodigiosa do que aqueles que estavam próximos de Jesus. E isso diz muito a respeito do que nós, como igreja, encaramos hoje, no nosso dia a dia. Muitas pessoas dentro da igreja acham que aqueles que estão fora, aqueles que levam uma vida A ou B, eles estão tão longe de Cristo, mas tão longe, que, enfim, não seriam nem lembrados. Mas essas pessoas muitas vezes são Josés de Arimateia. A proximidade de Cristo não quer dizer estar dentro de uma igreja, não quer dizer frequentar cultos, não quer dizer ter uma vida moralmente respeitosa, ou de acordo com o que a igreja diz, ou de acordo com o que a Bíblia, supostamente, né, segundo algumas pessoas, prega e indica. Estar próximo de Cristo é algo que nós guardamos no coração. Então, nós jamais podemos cair no erro de olhar para as pessoas e imaginar, ou julgar, ou colocar que alguma pessoa está mais próxima de Cristo ou não. Estar próximo de Cristo, tratar Cristo com respeito, né, entender quem é Jesus, muitas vezes não diz respeito apenas a estar na igreja. É claro que estar na igreja e não só frequentar cultos, mas trabalhar na igreja é algo muito mais nítido, né? É um cristianismo muito mais eficaz do que, às vezes, quem não está dentro dessa dinâmica. É isso que nós devemos buscar. Esse é o correto. Mas nós também não podemos cair no erro de achar que, muitas vezes, quem frequenta o culto, ou, enfim, quem fala bem de Jesus, está mais próximo dele, né? Nós temos aqui até a comparação, para encerrar, como lá no Apocalipse, né? É dito para a igreja de Laodiceia que ela é morna, ela não é nem quente nem fria. Ou seja, é uma igreja apenas religiosa. Muitas pessoas são apenas religiosas. O quente, ele frequenta a igreja, ele faz parte da comunhão, ele caminha com seus irmãos, ele trabalha, ele serve o próximo, ele serve a igreja. O morno, ele frequenta cultos e acha que isso está bom. Muitas vezes o frio, ele é melhor do que o morno. Geralmente é, porque ele é como José de Arimateia. Ele está de longe, mas ele está consciente de quem Cristo é. O morno não. O morno acha que aquilo que ele está fazendo está mostrando que ele está próximo de Jesus. Então, que nós possamos aqui enxergar quem são os José de Arimateia em torno da nossa vida e que nós façamos com que essas pessoas não estejam apenas olhando Jesus e crendo nele, mas que elas estejam como uma igreja quente, né? Trabalhando, servindo, fazendo parte de uma igreja de fato. Esse é um desafio. É um desafio que cabe a nós, abraçarmos, né? Nós que estamos trabalhando na igreja, nós que não somos o morno, nós que somos o quente, nós temos a capacidade, o potencial de esquentar aquele que é frio, aquele José de Arimateia que está de longe, trazê-lo para próximo e fazer com que ele não seja mais alguém que acompanha de longe, mas seja um discípulo de fato. Deus abençoe você. Até amanhã.